Olá, desejo que todos estejam bem. Nesta aula vou desenvolver uma planilha de formulário de pedidos para ser preenchido pela equipe de vendas. O vendedor vai precisar somente colocar a quantidade vendida e lançar o produto. Automaticamente, ao lançar o produto, já vai ser feita uma consulta no estoque, trazendo todos os dados do produto, inclusive se tem a quantia vendida, e já informando a quantia restante no estoque. Para desenvolver a planilha, vou utilizar várias funções, como função C, PROC-V, Lean, entre outras. Temos duas planilhas, a planilha formulário de pedidos e a planilha banco de dados. Lembrando que estas planilhas são desenvolvidas para fins didáticos, ou seja, para que você desenvolva suas habilidades e possa aplicar algumas ideias em suas planilhas. Vou começar no meio da tabela com os produtos com o nome estoque. Eu vou começar a partir da célula B1, pois eu não quero a coluna A. Então, Ctrl Shift seta para a direita, Ctrl Shift seta para baixo. Clico na caixa de nomes e digito estoque. Dou Enter. Vou nomear também a coluna produto com o nome produto. Vou iniciar da célula B2, pois eu não quero o título da coluna. Ctrl Shift seta para baixo. Clico na caixa de nomes e digito produto. Tenho também uma lista dos vendedores, que também vou nomear como vendedores. Então, seleciono aqui, clico na caixa de nomes e vendedores. Feito isso, já podemos desenvolver a planilha. Vou começar na coluna vendedor. Nesta coluna deve ser inserido o nome do vendedor mais o número da linha. Assim teremos uma codificação própria para cada vendedor. Vou utilizar para isso a função Lean. Igual a Lean, abro e fecho parênteses, pois a função Lean não é obrigatório o uso de argumento. Neste caso, ele vai retornar à posição em que ele está, ou seja, 4, pois está na quarta linha. Mas eu preciso que ele retorne o número 1. Então, neste caso, eu vou subtrair as 3 linhas anteriores. Eu vou simplesmente editar aqui e vou colocar menos 3. E ele vai diminuir as 3 linhas que precedem a linha 4. Então, vou trazer o número 1. Se eu arrastar para baixo, já vai numerar corretamente. Porém, eu quero que só numere se for lançado algum produto na coluna B. Para isso, vou utilizar a função C. Então, vou editar aqui a função Lean, vou inserir a função C. Se B4 for igual a vazio, ponto e vírgula, vazio, ponto e vírgula e a função Lean. Fecho o parênteses da função C e está pronto a nossa fórmula. Arrasto para as demais células e se eu inserir aqui um exemplo, açúcar, ele deve trazer o número 1. Está ali, número 1. E se eu arrastar para as demais células, ele vai numerar automaticamente. Então aqui, quando eu deletar, ele vai deixar ali em branco. Delete e retornou as células em branco. Já clica no botão curtir. Assim nos ajuda a continuar trazendo material de qualidade para você. Para completar, preciso inserir o nome do vendedor. Vou fazer uma validação de dados na célula J1 com o nome dos vendedores. Na guia Dados, no grupo Ferramentas de Dados, eu clico em Validação de Dados. Aqui eu escolho Lista. Em Fonte, eu vou utilizar o atalho F3 para trazer a caixa Colar Nome, onde eu vou escolher vendedores, dou OK. Dou novamente o OK e já está inserido aqui o nome dos vendedores. Feito isso, já posso completar a função concatenando com o nome do vendedor. Só vou ter que ajustar a função C. Então, eu vou aqui editar. Vou colocar aqui pela linha de fórmulas que fica mais visível. Então, aqui eu vou inserir a célula J1 e vou deixar como valor absoluto F4. Então vejo que ele inseriu um cifrão na frente da coluna e um cifrão na frente da linha. Com isso eu posso arrastar sem problema algum. E agora eu vou inserir o E comercial para concatenar. Então, E comercial,
aspas duplas, barra, aspas duplas e comercial. E já está concatenado o número do vendedor. Vou dar um Enter. Eu vou aqui inserir um produto, açúcar, e vai trazer ali Raquel, número 1. Para ficar mais visível o número, quero que ele tenha 3 casas. Para isso, vou utilizar a função texto. A função texto permite que você altere a maneira de exibir o número aplicando formatação a ele, com códigos de formatação. Isso é útil quando você deseja exibir números em um formato mais legível ou deseja combinar números com texto ou símbolos. Observe que o número será convertido em texto, o que pode dificultar a referência em cálculos posteriores. Neste caso, não terá problema algum, pois não será usado em cálculos, somente como informação. Eu vou deixar a síntese da função na descrição do vídeo para que vocês possam ter esta informação. Então, eu vou aqui editar a função C, eu vou editar a partir da barra de fórmula para que fique mais visível. Eu vou começar aqui após o último E comercial, vou inserir aqui a função texto. Então, texto, abre parênteses. O primeiro argumento da função texto eu vou usar lim. Eu vou tirar aqui este último parênteses, vou colocar um ponto e vírgula. E vou inserir, então, eu quero que fique com 3 casas. Então, vou colocar 3 zeros. Abro aspas duplas, 0, 0, 0. Fecho aspas duplas, fecho a função texto e fecho a função C. E está ali inserido, então, agora ficou Raquel barra 001. Eu vou arrastar para as demais células e vou aqui arrastar o açúcar para a célula C2 para os erros quando ele vai numerar corretamente. Então ficou ali Raquel 002. Eu vou deletar aqui essa informação, então para ficar em branco ali a célula A4 e A5. Na coluna produto vou utilizar a validação de dados para inserir os produtos. Então olha lá, na coluna dados, no grupo ferramentas de dados, eu vou em validação de dados, eu vou escolher aqui lista. Em fonte eu vou acessar o atalho F3, que vai abrir a caixa colar, o nome aqui eu vou colocar produto. Vou dar o OK e vou dar o OK. Eu posso arrastar aqui para ter mais células, já que eu não selecionei todas e automaticamente já coloca para nós todas as, e veja que ele já aqui numerou, né, a célula A20. Eu vou dar um delete aqui. Vou colocar alguns produtos: azeite, bolacha, chocolate, Coca-Cola, arroz, geleia, margarina, presunto, sabão em pó. Ao inserir o produto, as colunas valor unitário e unidade devem preencher automaticamente. Para isso, vou utilizar a função procv e as funções call e se não disp. A função call devolve o número da coluna, referência da célula. Se a referência for omitido, trará o número da coluna em que a função estiver. A função se não disp avalia um valor. Se o valor for um erro, retornará o valor especificado. Então, eu vou colocar aqui algumas quantidades. Então, 3.290, 500, 340, 370, 290, 345, 280, 590, 489. Pronto. Então, lancei algumas quantidades. Então, aqui na célula valor unitário, eu vou começar a lançar então a função procv. Então, igual procv
B4, só que aqui eu vou deixar com valor relativo. Então eu vou apertar a tecla F4 uma vez, mais uma vez e mais uma vez, porque eu preciso que somente a célula, a coluna fique ancorada, eu preciso que a linha fique livre. Ponto e vírgula, F3 para abrir a caixa de nomes, e aqui eu vou colocar então estoque, ok? Ponto e vírgula, e entro com a função call, então call, abre parênteses, e eu vou lá no banco de dados, vou clicar na célula C1, banco de dados, célula C1, e neste caso aqui eu preciso diminuir a coluna A, então eu vou fechar parênteses, menos 1, ponto e vírgula, e eu quero a correspondência exata, então é 0, fecho o parênteses e dou um Enter. Vejam que já trouxe o valor de 2,80. Eu vou arrastar para as demais células e vejam que nas células que estão em branco trouxe o erro ND. Então, para que este erro não apareça, eu vou usar a função senão disp. Então, eu vou editar aqui a função já colocada. E aqui vai ser então senão disp. Senão disp. Abro parênteses. E no final, eu vou colocar um ponto e vírgula e vazio. Então, se for um erro ND, eu quero que fique vazio. Então, aspas duplas, fecho parênteses e dou um Enter. Agora eu vou arrastar novamente e vejo que vai ficar, onde não tem nada, ele vai ficar em branco. Na coluna quantidade, ao vendedor digitar a quantidade, já deve consultar se tem estoque disponível e na coluna estoque mostrar o saldo. Caso não tenha estoque suficiente, mostrar a mensagem estoque insuficiente. Eu posso arrastar a função na célula E4, mas vou editar a fórmula. Eu vou simplesmente arrastar aqui então. Na célula E4 está tudo ok, eu simplesmente vou centralizar aqui. E na célula F4, então eu vou fazer a edição da fórmula. Então aqui eu vou colocar, vou tirar o senão disp. E aqui eu também vou tirar o parênteses e aspas duplas e vou colocar aqui menos C4. Então, ou seja, o valor do pedido menos o que tem em estoque, este valor, se for menor que 0, vai ser um número negativo, ponto e vírgula. E se for um número negativo, eu quero que tenha a palavra estoque insuficiente. Então, igual a estoque insuficiente. Fecho aspas dupla, ponto e vírgula. E eu vou voltar com a função PROC-V. Se caso não seja um número negativo, eu quero então que traga o valor que ficar de saldo. Então, aqui eu vou copiar a função PROC-V, Ctrl C, e vou colocar aqui depois. Vou fechar a função C e vou dar um Enter. Então, neste caso, ficou um estoque insuficiente. Eu vou arrastar aqui para as demais células. Veja o que ele trouxe aqui, né? Não disponível, porque tem algumas células que estão em branco. E neste caso, eu vou entrar com a função C para resolver este problema. Então, clico novamente na célula F4 e vou editar novamente a função C. Entrando aqui, né, com uma outra função C. Então, igual a C. Vou abrir parênteses. Deixa eu apagar aqui para não... Eu vou deixar assim. C4 for igual a vazio, ponto e vírgula, vazio, ponto e vírgula, C. Aí vem a função PROC-V, que nós já tínhamos ela, né? E eu vou simplesmente fechar aqui o parênteses da função C. Se tiver então alguma célula em branco, ele vai deixar tudo em branco. Vou dar um Enter. Vou clicar novamente na célula F4 e vou arrastar para as demais células. Vejam que ele já, né, só vou colocar aqui como geral, vou formatar como geral para que eu não fique ali com cifrão. Ctrl 1, geral, e vou dar o OK.
Muito bem, vou centralizar aqui para ficar mais bonito. Então tá aqui. Então no caso do azeite o estoque é insuficiente e no caso da bolacha exatamente 500 unidades é que tem em estoque, então veio com saldo zero. Se eu botar aqui 490, ele vai deixar 10. Então tá ali, então 10 unidades. Eu vou aqui, no caso, chocolate 340, sobrou 360 e assim por diante. Eu vou aqui puxar a unidade para ver se não vai dar algum erro. Vamos puxar aqui para ver se vai dar algum erro. Não, tá tudo ok, perfeito, funcionando muito bem. Caso o estoque seja insuficiente, a célula da quantidade deverá ficar vermelha. Farei isso através da formatação condicional. Selecione a coluna quantidade. Na guia página inicial, no grupo estilo, clico em formatação condicional e em nova regra. Então, formatação condicional em nova regra. Na janela que vai vir, eu vou escolher usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. E aqui eu vou entrar com a seguinte fórmula: igual F4. Vejam que neste caso ele vai deixar como valor absoluto a coluna e a linha, mas eu não posso deixar a linha ancorada, somente a coluna, então eu vou tirar este cifrão da frente da linha. Igual, abro aspas duplas, estoque insuficiente. Estoque insuficiente. Fecho aspas duplas. E aqui eu vou escolher então uma cor. Eu vou no quadro formatar a célula, eu vou escolher preenchimento, vou colocar vermelho para ficar bem chamativo. Em fonte eu vou colocar branco. Vou escolher a cor branca e negrito. Vou dar OK, vou dar OK novamente e vejam, ele já trouxe 3 produtos com o saldo insuficiente. Eu vou colocar aqui presunto, vou colocar aqui 130 e vejam, ele já normalizou, porque ainda ficou um saldo de 370 unidades. Formatação condicional ajuda bastante a fazer algumas sinalizações nas nossas planilhas. Usem e abusem da formatação condicional. Ela, além de deixar mais profissional a planilha, ela deixa bem mais visível as informações. Na coluna total deve aparecer a multiplicação da quantidade vendida pelo valor do produto. Vou utilizar a função C para não aparecer nenhum valor caso a célula esteja vazia e se o estoque for insuficiente. Então, igual a C, clico em C4, igual a vazio, ponto e vírgula vazio. Então, se estiver vazio, eu quero que continue vazio, ponto e vírgula, um novo C. Se F4 estiver a palavra estoque insuficiente, então, igual, abro aspas duplas, estoque insuficiente, fecho aspas duplas, ponto e vírgula, eu quero que traga 0. Eu poderia deixar também aspas duplas para trazer vazio, mas neste caso eu prefiro que traga o número 0, ponto e vírgula. Caso contrário, então eu quero que multiplique C4 por D4. Fecho o parênteses da primeira função C, fecho o parênteses da segunda função C. Então está aqui, eu vou arrastar para as demais células e vejo que não vai acontecer nada nas que estão com a célula em branco. No momento que eu colocar aqui algum produto, eu vou lançar aqui, então vamos botar aqui alguma coisa vassoura, vamos botar aqui 50 unidades e ele já automaticamente preencheu as demais células. Aqui eu vou fazer o total geral através da função soma. Eu posso utilizar o atalho Alt igual, ele já identifica a coluna a ser somada, eu dou um Enter e eu tenho aqui então o valor total. Beleza, pessoal, a planilha está finalizada, espero que vocês tenham gostado. Se ficou com dúvida ou tem alguma sugestão de aula que gostaria de ver aqui no canal, escreve nos comentários ou envie um e-mail para a nossa equipe. Não esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo para que mais pessoas possam dominar o Excel. Grande abraço a
todos.